Como que vocês estão? Bom, estamos começando mais um episódio do Mika Yui Talks e dessa vez 2025. Pois é, gente, vocês podem acompanhar essa trilhagem de episódios em 2024, que foi muito bacana. Começamos essa primeira temporada do empreendedorismo com muita gente legal, muitas histórias, e agora estamos encerrando essa primeira temporada do empreendedorismo. Mas 2025 se iniciou e é claro que o meu primeiro convidado desse ano tão especial não poderia ser uma pessoa que eu admiro muito, 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 que eu já tive oportunidade de entrevistar diversas vezes e agora eu tenho a oportunidade de entrevistar pela primeira vez aqui no meu Mika Yui Talks. Então eu apresento para vocês Dr. Sato, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E, aliás, parabéns por esse espaço maravilhoso. Estou bem à vontade aqui, Ah. tranquilo, para esse bate-papo maravilhoso. Eu que agradeço, muitíssimo obrigada por o senhor ter aceitado meu convite de estar aqui hoje. Imagino que tem muita história para o senhor compartilhar conosco, até porque o empreendedorismo, imagino que esteve muito e até hoje é muito presente na sua vida, né? Ah, sim. Antes queria estar pedindo desculpa pela voz. É, não é essa minha voz natural. É porque eu tô comprimindo aqui a gengiva por ter feito uma extração dentária Ai, hoje. Então tô, um né? pouquinho. Mas eu não podia faltar aqui hoje, porque ainda mais um convite, né? Ah, No seu convite, eu jamais tô fazendo esse esforço de sair um pouquinho diferente, mas dá ai, para. Empreendedorismo é um tema bastante interessante, porque é uma nova modalidade que a humanidade está caminhando para isso, né? Porque hoje, desde as crianças, jovens, adultos, até os idosos, estão nesta vibe que é o empreendedorismo. exato. É um rumo que a humanidade está tomando. Eu acho isso bacana, interessante, porque, porque ao mesmo tempo faz com que, principalmente os jovens, tenham noção da ampliação que, que eles estão participando, né? É isso mesmo. Na verdade, o empreendedorismo, ele vem muito forte, eu falo que do ano passado para cá, porque é uma mensagem sobre independência, né? Sobre você cuidar do seu próprio negócio, ou você cuidar do seu próprio dinheiro, ou você ter a liderança, né? Aquele passo a mais à frente. Então é muito bacana, por isso que a gente está trazendo aqui diversos empresários que durante a sua trajetória se mostraram empresários, né? E que através do empreendedorismo conseguiram um sucesso na vida, como o Dr. Sato, que eu falo que além de prefeito hoje de Jandira, Dr. Sato também é doutor, que é uma área muito linda, muito maravilhosa, que a gente já teve a oportunidade de conversar mais sobre. Mas agora, voltando um pouquinho no tempo, né? A gente vai começar hoje um pouquinho diferente a entrevista. Vamos começar a falar sobre a infância do Dr. Sato. Como que foi primeiro a inspiração? Se na sua infância já tinha alguém que trabalhava na área para seguir na carreira da medicina? No meu caso, foi um tanto que inusitado. Por quê? É, é, em, em momentos como hoje, se eu voltasse no tempo lá atrás, é, quando comecei a estudar, né, que lá nos idos de 1967 para 68, foi a época que eu comecei a estudar no meu primeiro aninho. Uhum. Não poderia, hoje seria praticamente impossível, né, naquela época transportadores, de uma pessoa oriunda, né, como eu, achar que poderia ser médico. Mas era Entendi. um sonho que eu tive. Sempre teve. Tive esse sonho. Porque eu sou filho de imigrantes. E como a maioria de imigrantes japoneses que vieram para o Brasil, no caso meu pai e minha mãe vieram para o Brasil em 1959. E aí 2 anos depois, 2 anos e pouco depois, eu nasci. Uhum.
Então era muito difícil, porque se imagine no meio da roça, no meio do mato, e de lá ir para um determinado estabelecimento para começar a estudar no primário. Não tinha esse negócio de creche, esse negócio de, né, que é hoje creche, escola Berçário, integral, tudo, berçário. né? Naquela época, no meio da roça, não existia isso. Uhum. Era na roça e pronto. E chegando na idade de ir para a escola, vai para a escola, e Entendi. foi assim. E, inicialmente, eu não tinha essa... Apesar que a minha mãe, lá no Japão, ela era enfermeira no Japão. Que legal. E aqui no Brasil, mesmo trabalhando na roça, como ela tinha habilidade de fazer partos, então, no, quando tinha alguém lá da roça, né, do meio da Uhum. floresta, quando as mamães lá tinham essa... precisavam da ajuda de ganhar seu nenezinho, então ela tinha um material, que eu me lembro hoje que ela tinha um material, e eu, por curiosidade, acompanhava às vezes, não no parto em si, mas Sim, sim. acompanhar minha E mãe, assim, e às vezes eu até ficava olhando pelo buraquinho da fechadura. só para ver como que é o Só, processo, exatamente. né? Não, isso eu falo quando eu tinha o quê? 5, 6 aninhos, 7 Olha, aninhos, 8 aninhos, e assim por diante. Mas não tinha essa ideia de, não, vou ser médico e tal, né? O fato de eu mudar para a medicina, eu cheguei com 12 anos, mais ou menos. Porque, novo. Novo. porque até então meu sonho era ser piloto da Força Aérea. Que legal. Mas pelo meu tamanhinho foi impossível eu Entendi. ingressar nas Forças Armadas, porque o meu tamanho não condizia com as minhas necessidades, com o meu sonho naquela época. Aham. Aí eu olhava para cima, uma época eu olhei para o céu e falei assim, não vou poder pilotar esse avião. Eu cheguei e falei assim, então eu vou ser médico. Aí foi a partir daí que eu decidi ser médico e lutei, batalhei, estudei, a minha família me ajudou, me auxiliou muito, né? E me tornei médico desde então. Uau, que incrível. Você viu, gente, que é através de um sonho, porque você teve que dar esperança nesse sonho e fazer por onde, né? Se esforçando, se estudando, porque essa trajetória não é fácil, né? Até você se tornar um médico. Então, pelo fato de o senhor já ter aquele sonho desde pequenininho, falar, eu quero ser, e em nenhum momento, não, vou ser outra coisa. É muito difícil, né, pela idade, né? Agora, o que, o que eu tomo por exemplo, né, que eu tive, são algumas situações. Uma delas é a disciplina, né? É a disciplina. É óbvio que, naturalmente, as pessoas têm que ter a sua capacidade neurológica, psiquiátrica, emocional e tudo para ir se preparando, estudando para adentrar, frequentar, enfrentar um vestibular e tal, Sim, sim. passar e fazer o curso e assim por diante. Mas para acontecer tudo isso, um dos elementos é você se disciplinar, se determinar, focar. Aí você consegue. Mas com o tempo, naquela época você não tem essa noção. Mas com o tempo você acaba entendendo que uma coisa muito importante, uma situação muito importante que acompanha a nossa vida é o quê? É a presença de Deus É isso na mesmo. vida das pessoas. Então, com o tempo eu vi que foi cada vez mais foi confirmando que Deus esteve sempre no comando. Não que desde aquela época já tinha essa noção, não, Deus está me ajudando. Não tinha como é que uma Uhum. criança de 12 anos de idade, 13, 14, até de repente passando da adolescência, adulto e tudo, fala, não, é Deus. Não. Hoje, cada vez mais, eu tenho a firme convicção que Deus sempre teve na orientação. Quem que é? Claro que, com certeza, os pais, né, familiares orientando, Sim, sim. disciplinando e tudo, né, a gente consegue. Para você ter ideia, eu comecei a conhecer a energia elétrica, como era na roça, com 14 anos de idade. Olha, Água encanada, também com 14, 15 anos de idade que eu comecei a conhecer. entendi. Até então não sabia. Era ali no meio do mato, lamparina.
E era Quando, tudo muito certo, né? Até sim, porque não tinha essa outra realidade, né? exatamente. E eu lembro até hoje que quando eu podia estudar com a luz de vela, era um caso de luxo. Olha. Era luxo, porque normalmente era aquela lamparina, né, com querosene, Aham. mas era muito ruim porque no dia seguinte o nariz aparecia, Ai, ficava ia para a ruim escola com o assim. nariz tudo cheio de carvão e tudo era uma coisa. Mas como a maioria era assim, não era problema, né? Mas eu lembro que quando era criança era difícil, Era difícil, né? mas a gente sabe que vale a pena, né? Hoje a gente entende que vale a pena e que Deus esteve sempre presente na nossa vida, na minha vida, né? Com certeza. Ah, Deus é maravilhoso, né? Ele sabe onde a gente vai Sim, traçar. E é exatamente. incrível que, apesar de a gente, muitas vezes, com jovens, né, não entender muito sobre essa parte, igual o senhor comentou sobre direcionamento, ele sempre está nos guiando de alguma Com forma para o certeza. nosso objetivo certo, Sim. né? Isso é incrível. E o senhor comentando sobre essas dificuldades que você teve durante a sua infância, imagino que no momento que o senhor virou médico oficial, também passou por diversas dificuldades e até hoje a gente passa. Mas você imagina que através dessas dificuldades que o senhor passou através da área de medicina, te moldaram com as suas habilidades hoje de liderança? Sim, é, porque é assim, um dos exemplos é a área que eu sempre atuei. E eu atuei muito na área de cirurgia geral. Uhum, Para eu poder, estou tomando base na minha profissão, que sempre eu me dediquei a isso. Para eu operar um paciente, sou eu que estou com o bisturi ali. É óbvio que, junto comigo, tenho uma equipe, certo. né? Desde a equipe anestésica, equipe de enfermagem, equipe de auxiliares de enfermagem, equipes do próprio centro, falando do centro cirúrgico Uhum, em si. Está lá então eu tenho que liderar este momento. que é muito É importante. porque tem uma pessoa ali. Sim. Ainda mais quando se trata, por exemplo, se é uma cirurgia obstétrica, né? Porque é, por exemplo, uma cesariana, Uhum, ali já tem uma família envolvida ali ao mesmo tempo, que é o nenezinho que está lá dentro da barriga prestes a sair da mamãe. Tem a mamãe propriamente dita e o papai que está lá do lado também aguardando. Tem uma apoiando, família né? ali. Exatamente. E eu, ali no caso, eu tenho que estar, com certeza, liderando, num bom sentido, é claro, aquele evento. Uhum. Então eu tenho que ter um senso de orientação, de comando, de preparo, né? Para tudo correr Bem, né? dentro e Decorrer. rápido, né? E Tem isso, rápido. né? Existe um preparo, é claro, mas naquele momento tem que ser rápido. Decisões têm que ser tomadas de forma rápida, ser assertiva para que nada corra de forma sinistra, né? É isso Então, mesmo. Então, a própria profissão já fez com que essa situação de liderança Já acontecesse. aflorasse naturalmente. Que incrível. E assim, quando as pessoas comentam, ai, medicina tem que estudar muito. Mas é claro, você trabalha com vidas, né? E não é apenas uma, é diversas. Então, é uma profissão muito linda, mas também com muita responsabilidade, né, doutor? Sim, mas o mais importante, né, na minha concepção, é que a medicina lida com vidas, mas o importante é ter aquela sensação de que você, independente da situação que estão ao redor, o que é a situação ao redor? Problemas, situação financeira, situação de situação emocional, situação familiar, e assim por diante. Independente disso, tem que ter aquela sensação de que você está servindo pessoas. De verdade, você está servindo, de fato, servindo pessoas. Auxiliando a dar mais um tempo de vida para aquela pessoa. É um suporte, né?
Independente se é um dia, 2, 3, 50, 100, isso aí Deus é que vai determinar o tempo, mas você está auxiliando a melhorar aquele momento de vida da pessoa. É isso mesmo. Melhorando, aí para resumir, ajudando a melhorar a qualidade de vida desta pessoa. Esta é a minha opinião da sensação de ser médico nesse momento. E que lindo, porque atualmente a sua atual profissão, podemos dizer assim, como prefeita de Jandira, onde você lida com muitas pessoas também, é um público e você também ajuda as pessoas. Então, não saiu muito fora, né, do que o senhor já fazia. Exatamente. Mudou-se o foco de que forma eu poderia ajudar as Sim. pessoas, né? Então, de que forma eu poderia servir? Hoje, é aquilo que você falou, realmente eu estou, como eu estou gestor, estou prefeito de uma cidade, de um município, no caso da nossa querida Jandira, e eu estou focado em cuidar das 130 mil, cerca de 130 mil pessoas de um determinado local. Esse é o meu objetivo. Mas, doutor, você vai... mas esse é o objetivo, de cuidar, de servir essas pessoas da melhor forma possível. Aquilo que me comprometi a fazer. Muito bom. Dando suporte em tudo, desde a parte estrutural, das pessoas propriamente dita, a parte pessoal, a parte de educação, a parte de... enfim, em todos os sentidos. Mas de uma vez só, para 130 mil pessoas. Eu falo 130 mil para arredondar, né? Uhum, mas Né? sempre mais Mas se a gente for contar os conurbados dos municípios, dá isso mesmo. Dá Né? isso, né? Pelo IBGE não dá isso, mas eu estou arredondando para... Pra dar certo. Mas que legal. E é outra profissão muito linda, né? E assim, que o senhor se encaixou perfeitamente, né? Até porque quem de Jandira não conhece o Dr. Sato? Quem não gosta do Dr. Sato, que sempre vem em todos os eventos? Eu conheci a primeira vez o Dr. Sato em um evento lá. Então, sempre atendendo ao público com muito carinho, com muito amor, com necessidade. E é isso que precisa, né, doutor? Pra estar numa posição tão grande, a gente pode se dizer assim, né? Porque é uma responsabilidade muito grande também. O mais né, penso eu, que tem que ter essa sensibilidade e essa vontade de estar constantemente sendo servidor. Não servidor público, porque eu sou servidor público também, né? Como profissão pessoal, eu sou servidor público, mas eu digo servidor como de uma forma genérica, né? Sim. Então, mas você não servia também como médico? Sim, mas como médico, talvez isso me fez com que eu fosse conhecido na cidade de Jandira, né? Porque eu não sou aquele político que só vivenciei a minha fase política. Eu fui conhecido, me tornei conhecido em Jandira pela minha profissão de médico. E eu fiz milhares de partos em Jandira, fiz em outras regiões também, mas fiz milhares de cirurgias, atendi milhares de pessoas, né, durante esses 35 anos de profissão que eu tenho. Né? Esse dia 8 de dezembro agora fez exatamente 35 anos de atuação da vida médica. Se eu contar um pouquinho antes mesmo um pouco antes da fase de formatura, porque na época podia, né, o estudante de medicina podia estar trabalhando também já como, né, como servidor na área da medicina, sob supervisão de outros médicos. Então, se for contar esse período, tem quase 40 anos servindo a população, servindo o povo, servindo o meu próximo, né? E é algo que tá no sangue, né? Tá. E aí não tem como tirar, porque se tá no sangue, faz isso de maneira feliz, com amor. E você acredita que tem um detalhe? Eu falei que a minha mãe era enfermeira antigamente, né?
e ela ia fazer partos e tal. E uma coisa que eu aprendi com ela algumas coisas. Depois vinha na minha cabeça, né? Assim, para fazer parto, você tem que crampear o cordão. Aham. Então, uma vez eu fiz um parto numa ambulância. Eu era estudante, estava no 2º ano da faculdade. Uau. Chegou a paciente chegou na ambulância assim e não tinha como. Uhum. O neném estava nascendo. Meu Deus. Meu Deus, imagina. Né? Tem que manter a calma na hora, né? Estava nascendo e falei assim, e agora? E eu estava lá na porta do pronto-socorro, de braços cruzados, e chega aquela ambulância, o neném nascendo. 2º ano na faculdade, como é que você vai? Fui lá, fiz o parto. Acompanhei a saída do neném e tal, papá. Daí eu lembrei da minha mãe, que tinha que clampear o cordão. Olha. E olha como é que ela fazia na roça. Uhum. Uma vez ela ficou estava sem o clamp, estava sem o cordão para amarrar. E aí ela falou assim para mim: vai lá no pasto, me traga rabo de cavalo. Rabo de cavalo. Rabo de cavalo. E de fato, o rabo de cavalo ele é tão espesso e firme que serve para amarrar. E serve também, antigamente servia também para fazer suturas cirúrgicas. É claro que tinha que ferver e tal. Sim. Ela fervia e tudo. Ah, Ia tá. amarrar. Então, e aí quando eu vi aquele nenenzinho nascer, a primeira coisa que eu pensei era no clampeamento do cordão. Olha isso. E você vê que foi um aprendizado lá de trás. Exatamente, eu olhando, pensando assim, né? Olha que incrível. Mas outra coisa também, uma coisa interessante, você vê, uma coisa interessante puxa a outra. No 3º ano, no final do 3º e no início do 4º ano, eu também já comecei a aprender a fazer partos. Aí oficialmente, né, numa maternidade lá e tal. Aí uma vez eu estava assistindo assim um nenezinho que nascia com cordão enrolado no pescoço. Parto normal. Sim. Isso é comum. E acontece. É comum. E aí eu perguntei para minha mãe numa oportunidade. Eu falei assim, mamãe, eu vi lá na maternidade um bebezinho que nasce com um monte de cordão. Como é que eu faço nessas horas? Ela chegou, ué, se tiver muito apertado, dá um jeito de passar a pinça, passa a pinça, dá tempo. Ela falou, dá tempo, tranquilo. Corta e tira. Falei, nossa, eu aprendi com ela, você acredita? Que incrível. Você tem aprendizado. Então teve casos, exatamente, caso que tem o nenenzinho nasce muito apertado, cordão muito apertado. E se bobear, e se demorar, pode até entrar em óbito. Né? E ela me ensinou isso, nunca mais eu esqueci. Que incrível. Então, tem coisas que, você veja bem, mesmo lá na época da roça, ela traz, né, essas lembranças positivas para mim, né? Trouxe essas lembranças sim. Fui, e colocou, né, em exatamente, prática nisso. E muitas pessoas falam que, porque eu aprendi faz muito tempo, porque ainda não aconteceu, já é passado. Mas não, você viu que ao decorrer do tempo, na hora daquele aprendizado que não foi importante naquela época, vai ser importante em algum momento da nossa vida. Então, por isso que a gente tem que dar valor a cada momento, né? Apesar de ruim, bom, a gente sempre vai levar algo de positivo nisso. E agora, doutor Sassi, vamos falar um pouquinho sobre a população de Jandira. Porque agora em 2025 o senhor comentou que também está querendo implantar essa parte do empreendedorismo, onde imagino que o empreendedorismo foi muito importante, até porque cuidar de uma gestão na área da medicina, e hoje você sendo prefeito, querendo ou não, é muita responsabilidade. E o senhor que cuida, assim, uma das maiores partes da sua profissão? Sim. Sabe o que é? Eu penso da seguinte forma, que hoje, como o planeta, né? O planeta está voltado para que as pessoas procurem logo cedo a ter sucesso, prosperar e assim por diante. Mas cada um no seu quadrado, né? É isso mesmo.
Mas existem hoje algumas pessoas, porque assim, se tem pessoas ricas, quando eu falo pessoas ricas, é pessoas ricas mesmo, né? Uhum. Estilo Elon Musk e assim por diante. Mas essas pessoas, elas também precisam que a população continue a prosperar, porque eles vão continuar sendo ricos, É isso mesmo. vão continuar sendo avançados, né? E assim por Só diante. crescendo mais, Exatamente. né? Então uma coisa vai puxando a outra. Porque já pensou se todo mundo fosse rico, Meu Deus. seria o melhor dos mundos, né? É? Mas não tem jeito de ser assim, né? Porque cada pensamento, É diferente. os 8 bilhões que existem na população do mundo, Deus não fez igualzinho, um igual ao outro, pensando num. Todo mundo tem suas diferenças, tem as suas características. É isso mesmo. Mas, ao mesmo tempo que essas pessoas que são prósperas, elas querem que a maioria da população se prosperem também. Então, eu penso da seguinte forma: como gestor do nosso município, eu pretendo também, com a ajuda dessas pessoas, a implantar no nosso município o empreendedorismo para que principalmente os jovens, os adolescentes e até as crianças para diante possam ter maiores oportunidades para prosperar na vida. E uma delas é estimulando as pessoas a serem empreendedores. Isso a médio e a curto prazo. Uhum. A longo prazo, eu vejo de uma forma um pouco assim, um pouco diferente. Eu comparo, eu gostaria, né, quando eu estive no Japão, eu vi algumas situações ali que seria interessante trazer aqui para Jandira, no caso. Legal. Uma delas, o que eu observei lá no Japão? Eu visitei vamos dizer assim, uma creche. Mas lá não é creche. É como se fosse uma creche. É uma educação pré-escolar e de período integral, o dia inteiro. Então as crianças já têm noção de educação global já antes mesmo de começar a alfabetização. Uau. Então eu achei muito interessante isso. É muito incrível, né, que meu pai, ele estudou um tempo no Japão e ele comenta sobre isso. E o senhor já deve ter visto isso, né, como... Exatamente. Mas... E seu pai é sábio, viu? É, Por ele quê? é. Você é empreendedora, você está demonstrando isso através das suas ações, você está demonstrando isso. Mas da onde que você herdou isso? É isso claro que você mesmo. tem os seus méritos, claro, são os seus méritos total. Mas seus pais estiveram lá e eles observaram algumas coisas. Com certeza. Estão te apoiando, vai continuar apoiando, você está entendendo? Então, Sim, isso sim. é uma coisa. A base, né, familiar Exatamente. é muito importante. E é isso que eu observei nessas crianças. Por exemplo, em que detalhe que eu observei? Aí eu perguntava assim para as crianças, né? E eu não sei o que eu tenho, que eu atraio as crianças. É natural mesmo. Talvez pelo tamanhinho, né? As crianças falam assim, Ai, mas que parece legal, que ele é bonitinho. criança velhinha, parecido Meu comigo. Dichan, de meu tchan, Dichan. Então, pode ser que seja isso. Aí, então, o que eu observava lá, as crianças? Eu perguntava assim, Toshi kusu desu ka? Qual a sua idade, né, para as crianças? Aí uma se fala assim, 3 anos. Eles não fazem assim, eles fazem assim, ó. Quer ver? Assim? Assim não é. Assim não é 8. É 3. 3 aninhos. Ai, meu Deus. 2. Aham. 4.
Aí tem que bater 4 vezes? 4 aninhos. Não, você 4. Ah, tá. Da palma da mão. Que legal. Ai, meu Deus, que Eu achava assim, nossa, que interessante, né? E aí, teve um momento lá que as crianças fizeram uma apresentação para nós. O que eu quero dizer com isso? Que as crianças, desde pequeno, têm noção de organização, têm noção de empreendedorismo, desde pequenininho. Que lindo, Por quê? né? Tem noção de gestão. As crianças começam desde bebê, já começam a ter noção de gerenciamento. As crianças começam a aprender a gerenciar, mas como assim? Mas é isso. Eles fizeram uma apresentação para nós. É claro que sempre tem 2 ou 3 ali que se destacam um pouquinho mais pela liderança. Sim. Mas natural. Mas todos eles sabem em que posição que eles têm que se portar, onde está guardado as baquetas do taiko, né? Que eles fizeram essa apresentação, a forma, local, eles fazem tudo. Nossa, que 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, 2 aninhos fazendo isso. Que lindo. Ou seja, isso, mas para que isso? É já desde pequeno, de uma forma bem tranquila, conforme a idade, já aprendendo a se organizar, a fazer o gerenciamento, a fazer, entendeu? E, inclusive, a empreender por senso de liderança e tudo, e saber em que momento a criança, com o tempo, vai descobrindo no que vai se empreender. Se vai ser um lutador, se vai ser um engenheiro, se vai ser uma professora, e assim por diante. Mas tudo de uma forma natural, dinâmica, dinâmico, sem forçar nada, no seu dia a dia, e aí o país é aquele país que é hoje. Que coisa linda. Eu nasci no Japão, só que eu ainda não tive a oportunidade de voltar para lá. Mas, se Deus quiser, em breve. Ah, com certeza. Aí você vai ver o que esse país... Então, eu quero trazer esses exemplos, né? Não que eu estou copiando, tal, não é isso. Mas são situações que eu tenho certeza que nós podemos implantar aqui em Jandira, né? No caso, estou falando da cidade de Jandira, de uma forma bem tranquila, que eu tenho certeza que vai ser um grande projeto futuro para toda a nação jandirense. Eu tenho certeza. Quando é para o bem, né, algo positivo, tenho certeza que já deu certo. E é muito incrível que, apesar de não ter ido ainda para o Japão, eu gosto muito de assistir programas japoneses. E um desses é Pequenos Gênios, onde os pais dão uma tarefa para criancinhas de 2, 3, 4, 5 anos, sei lá. Ai, vai comprar tal coisa no mercado e dá o dinheirinho. E eles vão sozinhos pela rua, respeita. E eu acho isso tão lindo. Tão lindo. Eu falo, meu Deus, que inteligência. Mas e a gente vê que desde cedo a escola, a educação ensina, né? E faz total diferença. Exatamente. Não é ensinar a educar, é ensinar a manter uma sociedade muito organizada e uma sociedade de respeito mútuo entre as pessoas, né? Não estou dizendo que nós não respeitamos, mas não é isso. Mas é que podemos ter um outro sistema de sociedade onde as pessoas possam compartilhar cada vez mais entre as pessoas. E é isso mesmo. E quando eu imagino que esse ano o senhor ainda tem mais projetos para os jovens, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que tomar muito cuidado, eu falo em questão de observar hoje o que os jovens estão fazendo, o que eles pensam para o futuro deles, se já está encaminhado na área. E imagino que o senhor deve ter bastante projetos em questão a isso, né? Sim. Como eu te falei, para que a sociedade possa ter mais compartilhamento, para que a sociedade possa ser mais justa, né, sempre mais justa possível, como gestor, eu pretendo ampliar cada vez mais essa questão das crianças poderem estar estudando em período integral nas escolas.
Muito bom. Tudo aquilo que for da responsabilidade da prefeitura, do prefeito, fazer com que ampliar cada vez mais a oportunidade das crianças ficarem o dia inteiro nas escolas. E também, se for possível, também compartilhar momentos também nos finais de semana. Por quê? Porque durante o período integral, vai dar também oportunidade para as famílias. É O papai e verdade. mamãe, que de repente papai e mamãe está trabalhando, as crianças, a papai e mamãe vai poder ficar tranquilo porque as crianças estão o dia inteiro na escola, É isso mesmo. né? Ah, mas fica o dia inteiro estudando? Não, não, não. É dia inteiro como se estivesse em casa. Só que em casa, a criança vai ter um pouquinho mais de trabalho porque papai e mamãe não estão lá, porque papai e mamãe estão trabalhando. É verdade. Então fica na escola, inclusive se tiver os irmãozinhos, tem quem Aham. tiver. Mas apesar que hoje as familiares estão cada vez têm menos filhos, estão É. no máximo 2, 3, É muito verdade, é pouco. muito pouco, Tem gente que né? tem casal que eu conheço, eu tenho vários casais que tem falando, eu não quero ter nenhum filho. Ai, meu Deus. Aí não. Aí não dá, né, Aí não doutor dá. Sato? Pelo menos, no mínimo, uns 3 filhos tá Tá. bom, né? O senhor teve quantos? Só 3. Ah, só 3. Ah, mas tá bom. Mas tá aí, ótimo mas já. agora tem que estar adotando, aí tem um monte de adotado. Né? Tem vários filhos, né, É. agora juntos. Tem netas, né, também. Né? Ai, que legal. Então estudar em período integral além de fazer os estudos que são de ordem da natureza de aprender na escola, mas fora isso, ter suas atividades de descanso, né, no horário certo, atividades lúdicas, atividades esportivas, atividades culturais, e assim por diante. Muito legal. Né? E isso o dia inteiro na escola. Que Período lindo. integral na escola. E eu tenho certeza que, ainda mais quem tá começando na creche, né, que agora a gente fala creche, mas vai adorar isso, porque é muito importante que, além, né, de tantas atividades que vai ter, também vai ter o convívio de outras pessoas. Então, essa parte da união, da socialização. Então, eu imagino que já deu certo. E pode falar. Não, E agora, a gente vai fazer um quadro com o Dr. Sato, que se chama Desafio do Prefeito Empreendedor, onde eu vou colocar aqui situações hipotéticas sobre jovens empreendedores e o senhor vai ter que responder o que você faria. ok, Pode ser? pode. Ser rapidinho e a gente te dá 30 segundos para a resposta, hein? Nossa, Então- mas será que meu cérebro vai acompanhar esse cérebro de Vai, vocês? eu tenho certeza. Então vamos começar. Doutor, se o senhor tivesse que abrir uma empresa com foco em educação em 6 meses, qual seria o primeiro passo? Primeiro passo, família. Muito bom. Qual ação imediata você tomaria para reduzir o desemprego em Jandira? Já está bastante reduzido. Já tá bastante. O Qual o segredo? o segredo é estimular, o segredo é ampliar o relacionamento com as empresas que têm o trabalho, não só local, como também ao redor, e oferecer cursos para as pessoas, se de repente quem não tem, a qualificarem de acordo com as necessidades que tem o mercado. Muito bom. Se o senhor pudesse investir em apenas um setor da cidade para impulsionar o empreendedorismo, qual seria? Educação. E para finalizar, como prefeito, o que você faria para agora incentivar mais jovens a empreender na cidade? É justamente essa que eu falei, desde educação pré-escolar em tempo integral. Muito bom. Rapidinho. É. Foi rapidinho. Aí, ó, o doutor arrasou. Mas é muito legal, né? Porque o empreendedorismo vem de uma forma que nós, na verdade, a gente vê muitas notícias sobre o empreendedor. Que hoje, com as redes sociais, imagino que o doutor também conhece, mas tem muita notícia. Então, a gente não sabe se o empreendedorismo é bom e ruim. E é claro que
tudo tem os dois lados. Aí agora cabe a você qual lado que você quer seguir. E assim, eu trago, né, empreendedores de sucesso como o Dr. Sato, que seguiu nessa parte do empreendedorismo e hoje ele quer levar essa mensagem e não apenas levar, mas também agir para jovens e que sejam prósperos também no futuro, né, doutor? Sim. Agora, eu tenho essa colocação essas colocações que eu fiz é mais para, de fato, eu falando como gestor, como Sim, prefeito, sim. de eu estar prefeito e de eu estar como prefeito reeleito mais 4 anos para poder colaborar com a população de Jandira. Agora, eu tenho como uma orientação para todas as pessoas que queiram estar ouvindo agora estas palavras que eu vou estar falando. O planeta hoje, ela é sustentada por 3 grandes pilares. O primeiro pilar, isso ao mesmo tempo. Uhum. O primeiro pilar é a energia. Energia que pode ser nuclear, pode ser hidroelétrica, elétrica, energia solar, energia eólica e assim por diante. Energia. Outro pilar é a água. O planeta é formado por 3/4 de água. O nosso organismo é formado por 3/4 de água. Nós temos que olhar assim para a água e, claro, não venerar, mas ter o máximo de respeito, ter o máximo de cuidado, ter o máximo de preservação disso daqui, água. Água. E o terceiro pilar, resíduos, que o ser humano produz hoje quase 1 quilo de resíduos por dia. Nós produzimos quase 1 quilo de resíduos por dia. E, na sua grande maioria, exceto alguns países, por exemplo, o Japão é uma delas, que sabem conduzir certinho aonde é que nós temos que descartar, aonde é que nós temos que conduzir esses resíduos. São poucos países, são poucas pessoas. E eu creio que dos 8 bilhões de pessoas, não chega nem a 10% de pessoas, não chega, deve ser bem menos. Eu não tenho um número exato, mas não tem. Mas deve ser bem menos que 10% de pessoas que têm essa preocupação. Se nós não equilibrarmos esses 3 pilares, o planeta está sujeito a sucumbir em breve. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Então, para os próximos gestores, para os próximos empreendedores, procurem desses 3 pilares fazer dela uma maneira das pessoas terem sucesso buscando o equilíbrio desses 3 pilares. Vamos produzir água, mas desde que nós não comprometamos o planeta. Vamos tratar nossos resíduos de tal forma que nós não comprometamos o nosso planeta. Vamos utilizar a energia também de tal forma que nós não comprometamos o nosso planeta. Tem jeito? Tem. Deus sabe que tem jeito. Então, temos que trabalhar em cima disso. Se os próximos empreendedores trabalharem em cima disso, para que nosso planeta seja um planeta cada vez melhor habitável e melhor o ser humano serem melhor compartilhados entre si, aí tem solução. Mas é isso que eu peço para que os futuros empreendedores trabalhem em cima disso, de uma forma o mais sustentável possível. Eu achei muito incrível agora o que o senhor falou, porque é a realidade, é o que a gente está passando hoje. Como o tempo está passando tão rápido, a gente nem percebe, né, doutor?
Então, assim, temos que dar atenção ao nosso planeta mesmo. Recentemente eu fiz uma feira cultural na minha escola e foi um momento onde todo mundo se juntou, não só apenas da minha sala, mas a escola inteira para dar valor ao meio ambiente, ver o que está acontecendo, onde nós não conseguimos ver tão claramente, porque às vezes a gente quer ficar cego de algumas situações. E é muito legal isso, porque hoje os jovens têm que entender, não só os jovens, mas as crianças também desde cedo, entender que o meio ambiente precisa dessa parte saudável, né? Do cuidado. Sim, Que com legal. certeza. E hoje o programa foi maravilhoso, cheio de conhecimento. Muitíssimo obrigada, Dr. Sato. Mas antes de finalizarmos aqui o talk show, vou fazer outro quadro com o senhor, que se chama Quem é Você? Podemos? Bora lá. Aqui são perguntinhas mais pessoais, realmente, de quem é o Dr. Sato. Então, vamos lá. Começando. Quais são as ameaças e riscos existentes no meio em que o senhor vive? Não tenho. Não tem? Não. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Próxima. Quais são os valores essenciais para a sua vida? Deus, família e amigos. Muito bom. Se você tivesse poderes mágicos, o que mudaria no seu relacionamento afetivo? Ai, puxa vida, que pergunta, hein? Foi o cartãozinho, tá, gente? Que mudaria? Nossa. Eu sei que não mudaria, Então, né? tá bom. Não tem como mudar, né? Não tem como mudar. Tem que ter, tem que olhar para frente, né? Tem que olhar para frente. Não tem São os jeito. erros e acertos e Não tá tem tudo jeito, certo. né? Exatamente. Quais são as oportunidades agora que existem no meio em que o senhor vive? As oportunidades. As oportunidades Isso. é de ajudar a transformar vidas. Muito bom. Quais são os seus pontos mais fortes? Pontos mais fortes? Eu acho que é assim a interação natural que eu tenho com as crianças. As crianças naturalmente, É um imã. nossa, eu atraio a criança naturalmente. Ah, você com o meu irmãozinho aqui. Você viu? Ele já De boa, tal. super conversando. Parece que eu era conhecido dele já, né? Já cumprimento Que e tal. legal. E é algo natural. É natural isso. Que legal. E é muito bom, muito bom. Eu É me muito sinto, gostoso, nossa, né? me sinto muito feliz. Ai, que delícia. Para a gente finalizar, quais são os seus pontos fracos que o senhor acha que devem ser melhorados? Ponto fraco. Assim, no mundo que nós vivemos, meu ponto fraco é não dar muita atenção para a situação financeira pessoal. Entendi. E isso é o meu ponto fraco. Seu ponto fraco. É. Mas que pode ser resolvido, né, doutor? Não, resolve sim, mas por exemplo, um exemplo, se eu tiver numa situação, né, tô lá vamos colocar em números, né? Aham. Tô com R$100 aqui. Certo. E se eu souber de alguém que nem conhecido meu, nem nada, aquela pessoa tá, eu não tô nem aí, tá aqui. Não penso duas vezes. Entendi. E a gente não pode ser assim. É verdade. Tem que ser calculado, tem que ser medido. Por quê? Porque uma coisa é nosso sentimento. Outra coisa, a situação financeira não tem sentimento. Nós temos sentimento. E é essa mistura que é o meu ponto fraco. E eu falo que dinheiro não leva desaforo para casa, né? Não tem essa frase? E é uma verdade. verdade. É verdade. Que uma hora a gente tem, outra não. E quando a gente, às vezes, age pela emoção, a gente se arrepende depois. Exato. Não pelo fato que a gente ajudou a pessoa, mas
poxa, né? Isso Deveria mesmo. ter pensado um pouquinho mais. E esse ponto fraco meu, às vezes me prejudica. Mas eu nem ligo, né? Nem Aham. né? Você entendeu? Mas é um ponto fraco. Entendi. Maravilhoso o nosso bate-papo. Muitíssimo obrigada por ter participado dos quadros hoje, por ter respondido todas as perguntas. Foi maravilhoso, foi leve e eu espero muito que o senhor também tenha gostado, viu, doutor? Eu, sempre que eu venho aqui, eu gosto muito. Principalmente tratando de Ah, uma empreendedora próspera, jovem. amém. Você sabia que você tem a idade da minha neta? Ah, é? Ai, meu E a Deus, minha que neta também linda. está focada. Ela quer e com certeza, se Deus quiser, ela vai ser médica. Olha que incrível. E Inspiração, né? nossa, eu fico feliz, né? Porque ela já escolheu, já escolheu já uns 2 anos atrás que ela escolheu, ela por si só. O pai dela é meu filho, né? É Aham. professor e tudo, mas não influenciou em nada a escolha dela, ela que Ela escolheu, quis. né? Ela que escolheu. Talvez, né? O avô, Ela vê a avó assim. drasta, médica, eu médico, então ela, né? Mas às vezes não também, né? Eu Entendi. tenho, eu tenho um filho que é médico, mas eu tenho também uma filha que não é médica, tenho um filho professor e assim por diante. Então, mas ela escolheu e eu estou Que feliz por lindo. isso. E ela tem a sua idade. Ai, Minha que neta, eu legal, tenho a idade gente. da minha neta. E é tão maravilhoso quando a gente vê assim jovens que já sabem o que querem, né, pro futuro. É Sim, muito sim. lindo, porque é difícil a gente Porque ela ver. fica, né, focada e tudo. E, e pela educação que ela tem também, o pai dela sempre fala, né, fala assim, não, filho, você não precisa ficar só focado, porque ela fica lá, você tem que ver. Outro dia eu estava vendo as matérias dela, né, o caderno dela, super Que organizado e tal, né? Eu incrível. falei assim, nossa, essa menina. Mas o pai às vezes até fala, você precisa descansar um pouco também, vai Mas gosta de passear, né? Vai estudar. passear, dar uma, né, relaxada. Mas ela tá lá focada. Que Acho incrível. bacana isso. Ah, espero muito que o senhor tenha gostado mesmo. Gostei muito, adorei. Em breve juntos, né? Agora, porque tem um ano intenso pela frente. Com certeza. Ai, muito obrigada. Espero que o pessoal de casa também tenha gostado. Estamos finalizando mais um episódio aqui do Mica Yui Talks. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, Mica Yui Oficial, Mica Yui Talks. Já segue lá, fica por dentro de todas as novidades do meu dia a dia. E é claro, para vocês que querem rever os episódios, está aqui disponível. Um beijão para vocês, tchau, tchau e até a próxima.